Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre eutrofização dos corpos d'água, tá? Então, a gente já sabe, né, tem conhecimento que a eutrofização é aquele fenômeno no qual ocorre, né, um crescimento excessivo de plantas aquáticas, né? Elas podem ser tanto as plantas a gente chama de planctônicas, né, quanto as que estão aderidas, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E quando ocorre esse crescimento excessivo dessas plantas aquáticas, né, geralmente isso devido ao excesso de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo, né, você tem um corpo hídrico que está eutrofizado. Tá? Então essas plantas, né, as plantônicas, como eu comentei, podem ser plantas que estão se movendo livremente na água, tá? E que no caso aí vai incluir o fitoplâncton microscópico, né? Mas aí também plantas flutuantes, né, e alguns organismos, né, como as cianobactérias, certo? E elas podem flutuar na superfície, né, e se mover, tá? Então, aí são as plantas aquáticas plantônicas. Então, essas e as aderidas, né, ou enraizadas, né, são as plantas fixas, né? Então, aí neste caso, nós temos as algas bentônicas, né? Então a gente sempre costuma associar que esse tipo de planta, né, a gente acaba denominando aí como as algas de forma geral, né, quando elas crescem em excesso num corpo hídrico, num lago, num reservatório, ou mesmo num corpo lótico, né, um corpo hídrico lótico, devido ao nitrogênio e fósforo, né, que são os nutrientes necessários, a gente entende que esse corpo, esse ambiente, esse corpo hídrico, né, esse corpo d'água, ele tá eutrofizado. Né? Então, na nossa área, na engenharia, a gente tenta remover esses poluentes, né, denominar como poluentes os nutrientes, nitrogênio e fósforo. E claro que hoje no conceito de engenharia mais atual a gente tenta retirar esses nutrientes e poder dar um destino adequado, um novo uso, né? A gente entende que são recursos, certo? Mas enfim, o foco é evitar a eutrofização, evitar que isso se alastre, essas algas, essas plantas, né, aquáticas, elas vão se alastrar nesses corpos d'água, tá? Então aqui a gente está no livro do Von Sperling, né? no livro de Introdução à Qualidade da Água, e trazendo essa questão sobre a eutrofização. Né? Então, conhecendo, né, esse fenômeno, a gente conceituando ele rapidamente, a gente tem que tentar entender como isso ocorre, né, numa bacia hidrográfica. Isso ocorre dentro de um corpo hídrico, é claro, mas a gente já sabe, né, a gente já vem vendo isso, que o uso e ocupação do solo interfere na qualidade da água. Então, se há uma interferência, a gente precisa falar de algumas questões relacionadas ao uso e ocupação do solo. Né? Então, quando a gente tem um uso, né, e ocupação do solo, uma bacia hidrográfica mais protegida, basicamente a gente tem ali matas e florestas. Né? Então, é muito comum, né, que as plantas, né, elas, dependendo da época, né, do ano, elas vão cair secas, né, e isso vai parar no solo. Né, e entra no processo de decomposição. E essas plantas têm nitrogênio e fósforo. Né. A diferença é que nesse ambiente, né, quando vem as chuvas, boa parte desse volume ele infiltra. Né. Então isso acaba sendo filtrado pelo solo, subsolo e assim por diante. Isso não vai parar, né, em sua totalidade essa vazão, esse volume de água com a diluição ali daquelas plantas, né, em decomposição, ou seja, não vai carregar os nutrientes, né, então nitrogênio e fósforo. Então esses ambientes eles estão é, menos suscetíveis, vamos chamar assim, a um processo de eutrofização, né? Então eles estão um ambiente mais protegido nessa relação de que o nutriente vai parar no corpo hídrico e vai ocasionar esse processo de eutrofização. Muito embora, né, esse ambiente às vezes a gente pensa, né, e é correto entender que é um ambiente mais protegido, em algumas condições, por exemplo, em áreas alagadas, né, como a gente tem aqui no Pantanal, na nossa região aqui no Mato Grosso do Sul, alguns fenômenos ocorrem, por exemplo, um longo período de estiagem, né,
você tem ali animais passando, você tem plantas, cresce uma pastagem, cresce, não necessariamente uma pastagem para o gado, né, mas cresce uma cobertura ali. Depois, no momento de alagamento, né, de cheia, que a gente chama, né, o contrário da estiagem, que é um pouco mais seco, todo esse material, esses nutrientes e essa matéria orgânica também fica dentro dessa área alagada. Então ali pode ocorrer sim o decaimento do oxigênio e um processo de eutrofização que a gente entende que é natural. Tá? Então essa é uma outra condição específica. Né? Mas se a gente pensar nessa ocupação por matas e florestas, né, a partir do momento que você começa a retirar essa vegetação e substituir ela, por exemplo, por agricultura, né, nesse processo de ocupar por agricultura, você precisa adicionar nutrientes, né, os fertilizantes que a gente conhece. Então, o nitrogênio e o fósforo são os principais, existem outros, né? A gente até usa a nomenclatura, a sigla NPK, porque o K do potássio também, né, ele é envolvido nesse processo. Mas, enfim, sempre é uma correção do solo e a fertilidade do solo é muito importante para determinado tipo de cultura que você vai produzir. Então, uma ocupação por agricultura ela tem alguns riscos que são maiores do que eu pensar no uso e ocupação do solo por matas e florestas, né? Então, como eu comentei, você já tem uma baixa carga de nutrientes, né? O necessário para que aquelas próprias plantas cresçam, né? As próprias folhas têm nutrientes e aquilo seca e cai, decompõe no solo, como eu estava explicando, mas também você tem uma infiltração muito maior, né? Quando você vai para a ocupação por agricultura, você é obrigado a adicionar uma carga, né, uma concentração maior de nitrogênio e de fósforo, de fertilizantes, né? Há uma retirada desses vegetais, com esses nutrientes, né? Mas o escoamento superficial, e muitas vezes você não tem uma prática conservacionista adequada, acaba levando essa água com esses nutrientes para o corpo hídrico. E isso vai levar a uma eutrofização, né? Então aqui é uma situação mais suscetível ao processo de eutrofização. Entretanto, é claro que existe aqui uma engenharia, né, de conservação e manejo do solo para que você lidar com esse processo. Né? Não é necessariamente uma erosão, às vezes apenas é uma erosão laminar, né, um escoamento superficial que acaba levando essa capa mais superficial do solo e ali é onde estão os nutrientes que foram utilizados para a produção daquela cultura. E aqui você ocorre sim o processo de eutrofização, mas existem possibilidades de práticas conservacionistas que conseguem reduzir esse escoamento, essa velocidade, né? E isso já é um outro tópico dentro de uso e conservação do solo e práticas conservacionistas, enfim. Então, esse manejo do solo deve ser adequado na área mais focada e ocupada por agricultura. Quando a gente já pensa numa ocupação urbana, né, é claro que a gente não tem, vamos imaginar, não temos lá as matas, né, não temos uma área protegida, né, uma área com florestas, também não temos agricultura, a gente tem ali, né, cidades, né, a gente tem um sistema de gestão dessas águas urbanas. Então temos esgotos, temos a drenagem, né, e nos esgotos nós temos nutrientes, a gente já vem vendo isso, nitrogênio e fósforo, por exemplo, né, mas a própria drenagem, muitas vezes ela vai coletar, vai limpar, né? A gente chama que ela vai lavar uma cidade, né? Aquela primeira chuva que vem, e vai acabar levando não só nutrientes, mas sólidos e matéria orgânica, né? Mas as águas urbanas também são suscetíveis a esses processos de eutrofização em função dessa situação. Então, o correto é coletar o nitrogênio e o fósforo, né? Por meio de uma rede coletora, por exemplo, pensando num sistema convencional de saneamento, levar para uma estação de tratamento de esgoto, promover o tratamento adequado e evitar que isso seja lançado com uma alta carga de nutrientes. No caso da drenagem, a gente, se utilizar somente a drenagem convencional de coletar toda a água que cai, né, e escoar ela, levar ela para as galerias, canais que são às vezes rios, corpos hídricos, né, e eles vão levar vai ocorrer uma eutrofização. Então, o adequado é pensar em sistemas de drenagem que são mais sustentáveis, onde você consegue promover a infiltração dessa água, a retenção, e evita que isso vai parar num corpo hídrico, num corpo, num corpo d'água, onde vai ocorrer a eutrofização, né? Então, esses são ali três tipos de ocupação, né, com as suas distintas situações. É óbvio que nem sempre isso é tão discretizado. Em alguns casos, por exemplo, você tem uma área urbana, sim, né,
não podemos chamar de uma área rural, né? Mas às vezes ainda você tem lá cidades muito no interior do país, né? No nosso próprio estado, onde você tem ali a influência, né, na bacia de uma área denominada rural, pensando com agricultura ou pecuária, né? Ou às vezes tem uma área mais industrial, né? E às vezes na área urbana você tem uma área que realmente ali é uma área residencial, corrente coletora. Então você tem ali algumas discrepâncias que tem que ser pensado, né? Mas é que a questão é importante a gente pensar nos nutrientes, você está falando dos nutrientes, tá? Bom, sabendo que são nutrientes, o tipo de uso e ocupação do solo interfere também, né? Nós estamos vendo isso não só em outros parâmetros, mas nesses aqui, nitrogênio e fósforo, pensando na eutrofização. Mas quais são esses problemas, né? Então, os primeiros problemas que a gente tem ali são os problemas estéticos e recreacionais, né? Então, a estética, né, e usar água para recreação é um tipo de uso da água, a gente tem que pensar nisso, né? Então, quando ocorre, né, a eutrofização, um dos problemas são a floração dessas algas, né? Então, aquela coloração característica faz com que o ambiente não fica mais agradável de ter uma água límpida, né, e cristalina, como a gente costuma chamar de uma maneira informal, né? E as pessoas vão acabar rejeitando aquilo ali, né? Ocorre um crescimento excessivo da vegetação, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de vegetação, né? Algumas plantas ali mais enraizadas ou as próprias algas ali, microscópicas, né? Enfim, e isso também afeta a estética e a recreação, né? Isso vai atrapalhar a própria recreação. Em alguns casos também você pode ter ali distúrbios com mosquitos, insetos, né? Em alguns casos ali de macrófitas aquáticos, por exemplo, fica um abrigo para esses animais, né? E esses insetos, mosquitos, e isso também acaba complicando, né? O uso desse recurso, né? Os odores, né? Também eventualmente pode acontecer se você vem aí tem matéria, vamos supor, além dos nutrientes também tem matéria orgânica uma carga alta e começa a entrar aí num estado anaeróbio ou começa a se autodepurar, né, aquele ambiente. E isso leva também à produção e liberação de odores, né? Dependendo da temperatura também, da época do ano, isso é complicado. E eventualmente uma mortandade de peixes, né? Sem oxigênio, como eu comentei, né? E a própria amônia, né? Dependendo ali, ela é tóxica, né? Então, isso afeta tanto a estética, né? A recreação, mas com o próprio uso da água, se tiver um uso relacionado à questão ali dos peixes, né? Como o turismo, ou como caso exista a pesca, né? Uma pesca, lógico, adequada e legal, certo? Bom, então esses são alguns problemas. Outros problemas também com relação às condições anaeróbias, né? Como eu comentei ali, pode ter uma depleção, né, do oxigênio, pode diminuir, né? Você tem material que pode ir para o fundo, né, sedimentar a matéria orgânica, e isso vai começar a demandar o oxigênio ali para ter uma depuração mesmo daquele. A gente chama de demanda bentônica, né? Quando a gente estuda a parte de modelagem, né? A gente sabe que esse fenômeno ocorre. Então a anaerobiose ela afeta também, né? A produção de odores, isso é uma questão estética e recreacional também, né? Mas acaba tendo um consumo de oxigênio, isso pode afetar a vida aquática, né? E com a anaerobiose, né? A gente tem algumas condições ali redutoras, né? Então alguns elementos ali, né? No estado reduzido tem alguns problemas, né? Por exemplo, o ferro e manganês, né, eles encontram-se aí na forma solúvel, tá? Então traz problema se eu pensar isso para abastecimento de água. Vou ter que remover o ferro, vou ter que remover o manganês. Né? O fosfato também encontra-se de uma forma solúvel, né? E acaba ali você tendo uma fonte interna mesmo de fósforo para as algas, elas vão se reproduzindo, vão se mantendo naquele ambiente, né? E ali o gás sulfídrico, conhecido, né, do estado anaeróbio, que o gás sulfídrico, neste caso específico, né, além do odor, como eu comentei, traz os problemas de toxicidade, né, maus odores ali e toxicidade, tóxico, né. Tá? E, bom, então esses são alguns dos problemas, né. A mortalidade dos peixes que eu comentei, né, principalmente com relação ali à amônia, né, que se apresenta em grande parte na forma livre, NH3, né, e tóxica aos peixes aí,
ao invés da sua forma ionizada, que é NH4+, que é não tóxico. Tá? Com tudo isso, né, que eu venho comentando, dificulta também pensar no uso para abastecimento. Então, se você tiver que usar essa água, né, eutrofizada, vai encarecer os custos no processo de tratamento da sua água, né, ou vai ter que buscar um outro manancial. Então, a importância de preservar a bacia e evitar que ocorra eutrofização, para você poder ter um uso mais nobre como abastecimento de água. Né? Por quê? Porque se você tem alga, você tem que remover essa alga, né? Isso causa coloração na água, tem que remover cor, então a gente sabe que isso interfere no processo de coagulação, floculação, etc. Tem sabor e odor, então às vezes tem que usar um oxidante, oxigenar essa água, então encarece os custos do tratamento, então mais produtos químicos e dependendo mais energia também, né? E isso, é claro, são sólidos, querendo ou não, você tem esses sólidos indo parar nos filtros, então você tem que fazer mais retrolavagem, tem mais um gasto ali energético, de mão de obra, de tempo, de parada de filtro, enfim, que também é complexo, né? Isso se reverbera também não só para abastecimento público humano, né, para consumo, mas também pensando na questão industrial. Você precisa ter indústrias, né, a sociedade precisa se desenvolver, empregar gente, e se você tem uma água ali imprópria para uso industrial, isso dificulta também você ter uma água de baixo custo e que atenda aquela indústria, né? As próprias algas, né? Elas são tóxicas, então a gente tem ali cianobactérias e elas, né, em excesso e quando vem a morrer, libera as cianotoxinas, né? Um problema sério que o tratamento convencional de água que a gente tem ele não é suficiente para remover essas cianobactérias e essas cianotoxinas no caso, tá? Então vai modificar a qualidade da água, né? Isso pode afetar questões de quantidade, porque pode vir um assoreamento junto, pode vir uma redução de peixes aí, né? Dificuldade de navegação de transporte, então isso pode afetar ou o transporte, a navegação como carga mesmo, mas também a parte recreacional desse de transporte mesmo, né? E eventualmente aí a desaparecer totalmente esse lago, como eu disse, associado à questão do assoreamento, né? E a eutrofização junto com o excesso de algas, etc. Tá? Bom, então, tendo essa problemática, né, das algas, a gente pode classificar, né, quais são os níveis de trofia, né, se ele está mais ou menos eutrofizado. Então, como é essa classificação? A gente classifica por oligotrófico, mesotrófico e eutrófico. Né? Então, o eutrófico é aquela condição de elevada produtividade, né, quando comparar com o nível natural. Mesotrófico é intermediário e oligotrófico é de baixa produtividade. Então, essa é a classificação. Mesotrófico, né, uma condição mediana, e eutrófico já está eutrofizado. Tá? E aí a gente consegue ainda fazer intercalar esse nível de trofia, né? Então, de mesotrófico a eutrófico, eu posso ter o hiperotrófico, um estado em excesso, e o oligotrófico partindo para um ultraoligotrófico, né? Então, o que a gente vê aqui? No estado eutrófico, a gente vai ter biomassa em excesso, alta, as cianobactérias também em excesso, né, uma alta quantidade, as macrófitas, né, elas podem ter estar baixa, mas também pode chegar alta, né, já numa situação de baixa, né, em estado oligotrófico, vai sempre baixo. Tá? A produção, nesse caso, ela é alta, né, dessas algas, enfim, o estado, né, de trofia ele é mais acelerado, né, de estado eutrófico, né, do que um estado oligotrófico. A dinâmica do oxigênio, né, a camada superior, aqui no estado eutrófico, né, a gente tem oxigênio super saturado, então quando a gente faz uma análise de água e recebe próximo de saturação, tem que olhar, será que não era uma corredeira, né, ali tinha uma inserção de oxigênio, mas pode ser um grau de trofia exagerado. Né? E pensando um pouco abaixo, né, na camada inferior, aí está muito abaixo da saturação, né, do oxigênio ou completa ausência de oxigênio, porque não tem essa troca gasosa, né? As algas estão com essa película, né, que interfere na fotossíntese e todas essas questões que a gente já conhece aí de ciclo biogeoquímico e interação entre oxigênio e turbidez e, e essa camada entre ar e água, né? Tá? Então esse quadro é bastante interessante para a gente verificar
como esses itens como biomassa, macrófitas, cianobactérias e oxigênio estão vinculados aos graus de trofia, tá bom? Bom, aqui tem uma tabela onde comenta-se a relação do grau de trofia com a concentração de fósforo. Isso aqui é importante não se basear somente nisso, né? É um bom valor para a gente. Temos índices, né, para também calcular. Nesses índices, no caso do índice de eutrofização, não entra somente o fósforo, entra a clorofila A, tá? Mas também não é adequado ficar só com a classificação da clorofila A. Então, o IET, que é o índice de estado trófico, a gente vai ver isso no próximo vídeo aula, é um índice bastante interessante porque vai vincular fósforo e clorofila A, né? Mas a gente tem várias tabelas de referência para diferentes regiões, né? É importante pensar nisso também. Dependendo do bioma que você está, das condições hidráulicas, hidrológicas, de corpos hídricos e a própria vegetação, né? Você tem valores aí de referência para a concentração de fósforo e de clorofila e o quanto vai ser mais ou menos eutrofizado, né? Mas o índice, quando você incorpora, é um índice bastante interessante, o IET. A gente vai falar um pouquinho mais disso nas próximas videoaulas, tá? Uma outra questão interessante aqui, né, é com relação à relação, na verdade, entre profundidade e nível de trofia. A gente observa aqui que isso aqui é uma análise de vários corpos hídricos, né, várias amostras, que os rios com profundidade menor, né, tem aqui um ambiente mais propício à eutrofização, né, porque tem uma área de contato, vamos pensar assim, né, toda essa camada está mais próxima ali da interação entre a luz, a incidência, e se você tem nitrogênio e tem fósforo, você acaba tendo vamos chamar assim, uma boa eutrofização desse ambiente, né? Não, porque isso não é uma condição boa nem ótima, mas é mais suscetível à eutrofização. É um ambiente um pouco mais profundo, então, às vezes a camada inicial vai estar eutrofizada, mas nem todo o corpo hídrico, certo? E aí, é claro, né, que fica bem fácil de entender que quanto mais eutrofizado, né, isso ocorre uma dificuldade de você ter um atendimento a vários outros usos, né? Então, para poder ter um corpo hídrico atender a diversos usos múltiplos que a gente chama, né? Desde o abastecimento, recreação, paisagismo, criação de peixes, irrigação, energia, eu tenho então um corpo hídrico que não esteja eutrofizado, né? Pelo menos mesotrófico ali ou oligotrófico. Então, quanto mais eutrofizado, né, um ambiente mais eutrofizado, eu tenho dificuldade de atender a diversos usos, né? Então, por isso a importância de remover nitrogênio de fósforo dos esgotos, proteger as bacias hidrográficas, promover práticas conservacionistas, isso tudo para que eu tenha um corpo hídrico que consiga atender a diversos usos. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório sobre a questão da eutrofização, né? Aqui a gente conceituou a eutrofização, falou um pouquinho sobre os problemas da eutrofização, né? Algumas medidas aí que a gente pode corrigir, né? E para a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmica de lagos e de reservatórios, né? Então a gente sabe que os ambientes lênticos, como lagos e reservatórios, eles são mais suscetíveis, mais propícios a uma eutrofização, porque a água está com menor velocidade, a interação área-água é menor, né? E a carga de nutrientes vai parar nesses ambientes, né? Isso vai promover ali uma retenção desse material nesse ambiente, aí vai ter uma proliferação de algas, né? Em ambientes lóticos, né, com velocidade e escoando, você acaba eliminando, retirando, né, aquela concentração de nutrientes, diferente desses lagos, desses reservatórios. Beleza?